Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória sim, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Estamos aqui para mais um dia do nosso desafio, 142 dias, hoje dia 22 de novembro, nós estamos no 107º dia, 107 dias do desafio 142 dias. Eu estou aqui em Santa Inês, no Maranhão, aleluia, e amanhã, nesse horário, eu vou estar voando para o Rio de Janeiro, onde eu vou ministrar amanhã. Hoje eu ministro aqui em Santa Inês e amanhã eu ministro no Rio de Janeiro. E aí nós vamos encontrar um outro horário amanhã. Excepcionalmente não vou conseguir entrar no nosso horário, porque vai ser no horário do meu voo aí para o Rio de Janeiro. Então, Neemias, no capítulo 6, nós vamos continuar hoje a leitura de Neemias. Pai, eu quero te louvar, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem nos mostrado quem nós somos a partir da Tua Palavra. A Tua Palavra é o nosso documento de identidade que fala quem nós somos. E eu quero te louvar, Senhor Deus, pela Tua Palavra, pela Tua verdade que nos liberta, que nos permite, Senhor, ser quem nós fomos chamados de verdade para ser. Deus, que nós possamos conhecer dia após dia a Tua vontade, o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Neemias, então, capítulo 6, nós continuamos aqui a nossa leitura. Neemias, depois do exílio, na reconstrução, Neemias aí no processo de reconstrução dos muros de Jerusalém, depois que eles voltaram do exílio. Neemias, capítulo 6. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tivesse posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias na planície de Ono. Porém planejavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem e cada vez dei-lhes a mesma resposta. Então Sambalate, pela 5ª vez, enviou-me o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais o muro. Além do mais, segundo se diz, queres ser o rei deles, e que nomeaste profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: há rei em Judá. Ora, essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Portanto, vem e consultemos juntamente. Mandei-lhes essa resposta: de tudo o que dizes, coisa alguma aconteceu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando: as tuas mãos ficaram fracas demais para a obra, e não a concluirão. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Certo dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. Disse-me ele: encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porque virão matar-te, esta noite virão. Eu, porém, disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Entre no templo para salvar a vida, de maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse.
para que tivessem de que me difamar e desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos demais profetas que têm procurado intimidar-me. Assim, acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que havia em redor de nós temeram e ficaram com orgulho ferido, porque reconheceram que tínhamos feito essa obra com a ajuda do nosso Deus. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, por ser ele genro de Secanias, filho de Ará, e por haver seu filho Joanã casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras levavam a ele. E Tobias escrevia cartas para me intimidar. Então aqui Neemias estava empenhado na reconstrução dos muros e veio essa intimidação, tentando fazê-lo parar daquela obra que o Senhor tinha o designado para fazer. Neemias capítulo 7. Depois que o muro foi reedificado, tendo eu assentado às portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas, nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da cidadela, sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Também ponham guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno diante da sua casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que reunisse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e achei escrito nele o seguinte: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro entre os exilados, que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Quefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52.
Os homens do outro Elão, 1.254. Os homens de Arim, 320. Os homens de Jericó, 345. Os homens de Lode, Adid e Ono, 721. Os homens de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da família de Jesua, 973. Os filhos de Imê, 1.052. Os filhos de Pazu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadimiel, dos filhos de Odeviá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servos do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agabá, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bacube, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Amon, todos os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel Melá, Tel Arza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que suas famílias e as suas linhagens eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, hoje Leadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuravam seu registro, mas não puderam encontrá-lo, e assim foram excluídos do sacerdócio como imundos. O governador, portanto, ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e também tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos líderes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns dos líderes de famílias deram para a tesouraria da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 arráteis. O que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dracmas, em prata 2.000 arráteis e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Neemias capítulo 8. Chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam no primeiro dia do 7º mês.
Leu nela, de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feito para esse fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Então aqui Esdras também fez uma leitura pública, né? Desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres, né? Então Esdras leu ali, naquele púlpito de madeira, a palavra, né? Leu as escrituras ali, a lei de Moisés, né? Abriu, verso 5, abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, repetindo, verso 6, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. Então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías ensinavam a lei ao povo, e o povo estava no seu posto. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Então eles leram explicando ali a lei do Senhor. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia, glória a Deus. Os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, pois este dia é sagrado, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhe foram comunicadas. Celebraram então, glória a Deus, porque estavam entendendo as palavras que lhe tinham sido comunicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se os líderes de famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saí à região montanhosa e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saíram, pois, e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no terraço da sua casa, nos seus pátios, nos átrios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitaram. Nunca tinham feito assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E seu regozijo foi muito grande, dia após dia, do primeiro ao último dia. Esdras leu o livro da lei de Deus.
Celebraram a festa por 7 dias e no 8º dia, segundo o prescrito, houve uma assembleia solene, né? Então aqui eles viveram, depois daquela restauração dos muros, depois eles voltarem do exílio, eles viveram um avivamento pela palavra, né? Se voltaram para a palavra, se voltaram para as escrituras, se voltaram para a lei do Senhor ali, né? E leram publicamente, explicaram, e o povo compreendeu, e eles restauraram aquela festa, a festa das cabanas, né? Quando eles voltaram ali, e não havia sido praticada essa festa desde os tempos de Josué, que eles tinham se perdido nisso, que era um mandamento do Senhor que fizessem essa festa, e aqui então, conhecendo as escrituras e sabendo que eles tinham deixado de fazê-la, eles voltaram então ali a fazê-la. Neemias capítulo 9. No 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia. Em outra 4ª parte confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor, seu Deus. Em pé nos degraus estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaquias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor o vosso Deus de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu nome glorioso, seja ele exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nele há, os mares e tudo o que neles há. Tu os conservas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste a Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Achastes o teu coração fiel na tua presença, e fizeste com ele a aliança que daria à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. Cumpriste as suas promessas, porque és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Enviaste sinais e prodígios contra Faraó, contra todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois soubestes que os trataram com soberba. Adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que passaram pelo meio do mar em seco, mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. De dia os guiastes por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os iluminares no caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles desde os céus, deste-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-lhes conhecer o seu santo sábado, e lhes destes preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés teu servo. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. Disseste-lhes que entrassem para possuir a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes, obstinados, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste entre eles. Fizeram-se obstinados e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Mas tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, não os desamparaste. Ainda quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, ou quando cometeram grandes blasfêmias
pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminares o caminho por onde haviam de ir. Deste o teu bom espírito para os ensinar. O teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Por 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma. As suas vestes não se envelheceram, nem se incharam os seus pés. Deste-lhes reinos e povos, que lhes repartistes em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicastes o número dos seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste à terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram nela os seus filhos e tomaram aquela terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas suas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, poços já cavados, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e desfrutaram da tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Lançaram a tua lei para trás das costas, mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para que voltassem a ti. Cometeram horríveis blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, desde os céus os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhe destes libertadores, que os salvaram das mãos dos seus inimigos. Logo, porém, que se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Então os deixavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvia desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhasse contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles procederam soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram os ombros, tornaram-se obstinados e se recusaram a ouvir. Por muitos anos foste paciente com eles e testemunhasse contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos das terras. Pela tua grande misericórdia, porém, não os destruíste, nem desamparaste, pois és um Deus clemente e misericordioso. Portanto, agora, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não desconsidere toda a aflição que nos sobreveio a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, a nossos profetas, a nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Em tudo o que nos aconteceu, tem sido justo, fielmente procedeste, e nós impiamente, repetindo 33, em tudo o que nos aconteceu, tem sido justo, fielmente procedeste, e nós impiamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Vê, porém, que hoje somos escravos na própria terra que deste a nossos pais,
para comerem o seu fruto e o seu bem. Por causa dos nossos pecados, ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, segundo a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, fizemos uma firme aliança e a escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então aqui no capítulo 9 nós temos um resumo da Bíblia. Nós temos um resumo da história de Israel, de como o Senhor em Abraão escolheu fazer um povo para si, cuidou desse povo, tirou esse povo do Egito, cuidou deles durante o deserto, tirou eles ali do deserto, fez eles adentrar na terra prometida, entregou a terra prometida para eles, e como por várias vezes esse povo se voltou contra o Senhor, deixou de servir ao Senhor, se voltou para outros deuses. Então ele vai falando aqui de toda essa história, de toda a misericórdia, de todo o amor de Deus por esse povo, de como mesmo assim o Senhor sempre teve paciência, sempre cuidou desse povo, de Israel. Então a gente vê todo esse resumo aqui no capítulo 9 sendo falado aí. Capítulo 10, Neemias capítulo 10. Os que a selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. Os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Assabiná, Maaseias, Aías, Anã, Maluque, Arime e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e se comprometeram sob pena de maldição e sob juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, o nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos, de que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado alguma mercadoria e algum cereal para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e de que abriríamos mão do produto do 7º ano e de toda qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos impondo-nos cada ano, repetindo, 32. Também sobre nós pusemos preceitos impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta regular de cereais e para o holocausto regular dos sábados das luas novas, para as festas fixas, para as coisas sagradas e para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos as sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus.
segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, como está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer de ano em ano ao templo do Senhor as primícias de nossas colheitas e as primícias de todas as árvores frutíferas. Como está escrito na lei, traremos os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, das nossas manadas e dos nossos rebanhos ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ali ministram. Além disso, traremos aos depósitos do templo do nosso Deus, aos sacerdotes, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas e o fruto de todas as nossas árvores, do nosso vinho e do nosso azeite. Traremos o dízimo da nossa terra aos levitas, pois são eles que recebem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando estes receberem os dízimos, e os levitas devem trazer o dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. Aos depósitos, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas dos cereais, do vinho e do azeite, porque se encontram ali os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Neemias, capítulo 11. Neemias, capítulo 11. Os líderes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de cada 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, permanecendo 9 nas outras cidades. O povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maacéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Selá. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele Gebai e Selai, 928. Joel, filho de Zicre, supervisou sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor do templo de Deus. E seus irmãos que faziam a obra do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias, e seus irmãos, chefes de famílias, 242, Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128, e supervisionava sobre eles Abidiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos filhos dos líderes, Sabetai e Josabade, dos líderes dos levitas, encarregados da obra externa do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores das orações, e
Baque-Buquias, o segundo de seus irmãos, depois Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servos do templo habitaram em Ofel, Izia e Gispa, presidiam sobre eles. O supervisor dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, os filhos de Asaf, cantores ao serviço do templo de Deus. Havia uma ordem do rei a respeito deles, que regulava a sua atividade diária. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba, e seus arrabaldes em Dibon, e seus arrabaldes em Jecabizeel e suas aldeias, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e em seus povoados, em Ziclag, em Meconá e em seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoá, em Adulão e suas aldeias, em Laques e seus campos, em Azeca e seus povoados. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Miquimás, Aia, Betel e em seus povoados, em Anatote, em Nobe, em Ananiá, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Algumas das turmas dos levitas de Judá habitaram em Jerusalém. Neemias capítulo 12. Hoje era até o 11, né? Mas nós vamos adiantar aqui, já que amanhã eu vou estar em viagem, vou estar com um dia mais corrido. Então a gente já adianta aqui, aproveitando que ainda está cedo, né, do nosso horário, nós vamos aqui ler também, terminar o livro de Neemias. Neemias capítulo 12. São estes os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetom, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salo, Amoque, Ilquias, Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, que, com seus irmãos, dirigia os louvores. Baque-Buquias e Uni, seus irmãos, estavam em frente dele nos serviços. Jesua foi pai de Joiaquim, Joiaquim foi pai de Eliasibe, Eliasibe foi pai de Joiadá, Joiadá foi pai de Jonatas e Jonatas foi pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adiná, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miamim e de Moabdias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Jedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefes de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário o persa.
Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de família no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram os líderes dos levitas Asabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel. Os seus irmãos estavam em frente deles para louvarem e darem graças segundo o mandato de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que guardavam os depósitos que ficavam junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação do muro de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Reuniram os filhos dos cantores, tanto dos arredores de Jerusalém como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Gibeá e de Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si aldeias dos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os líderes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Após ele ia Osaías e a metade dos líderes de Judá: Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, e também alguns sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos de música de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começar a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas do Oriente. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e desde a porta de Efraim, passando por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananeel, e pela torre do Sem, até a porta das ovelhas, pararam à porta da guarda. Então ambos os coros, que davam graças, tomaram seu lugar no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezé. Faziam-se ouvir os coros sob a direção de Jesraías. Nos mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, foram nomeados homens sobre as câmaras dos tesouros para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre com os sacerdotes e os levitas que ministravam ali. Eles executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois, desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores, cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. Separava também as porções destinadas aos levitas
e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão. Neemias capítulo 13, último capítulo então de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés na presença do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos os de descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. Fizera-lhe uma sala grande, onde antes se depositaram as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Enquanto, porém, tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, voltei ao rei. Ao final de alguns dias pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar a Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei fora da sala todos os móveis da casa de Tobias. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não lhes foram dadas, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham retornado cada um para as suas terras. Assim repreendi os magistrados e lhes perguntei: por que se negligenciou o templo de Deus? Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Todo o povo trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos celeiros. Por tesoureiros dos depósitos pus a Selemias, o sacerdote, a Zadok, o escrivão, e a Pedaías. Entre os levitas, como o assistente deles, a Anã, filho de Zacu, filho de Metanias, pois foram achados fiéis e se lhes encarregou a responsabilidade de distribuírem as porções a seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que fiz ao templo do meu Deus para o seu serviço. Então, Neemias fala aí tudo que ele foi organizando e pede para que o Senhor se lembre de todo o seu trabalho aí em prol da obra de Deus. Naqueles dias, vi em Judá homens trabalhando em tanques de prensar uvas no sábado e trazendo trigo que colocavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Portanto, os adverti contra a venda de mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém alguns da cidade de Tiro, que traziam peixe e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Não fizeram assim vossos pais, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda acrescentais mais ira sobre Israel, profanando o sábado. Caindo as sombras da tarde sobre as portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que elas fossem fechadas. Mandei que não as abrissem até passar o sábado. Pus às portas alguns dos meus homens para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Uma ou duas vezes os negociantes e os vendedores de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém. Eu os repreendi e lhe disse: por que passais a noite em frente do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram mais no sábado.
Também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo o teu grande amor. Então Neemias foi colocando ordem na casa, né? Então eles não estavam cumprindo ali o sábado, estavam violando o sábado, e ele, né, ali pontualmente chamando eles à mudança, né, de vida ali para obedecerem ali a palavra do Senhor. Neemias capítulo 13, a partir do verso 23, então. Aí diz assim: vi também aqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Metade de seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não podia falar a língua de Judá. Repreendi-os e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, né? Então Neemias era brabo, meu irmão, espancou alguns deles. E espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas aos filhos deles, e não tomareis mais as filhas deles, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não foi por causa de casamentos como estes que pecou Salomão, rei de Israel. Entre as muitas nações não houve rei semelhante a ele. Ele foi amado de seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Quereis que se diga de vós que cometeis toda esta terrível maldade, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, aqui já estava inclusive marcado aqui na minha Bíblia, porque eu já preguei nessa Bíblia aqui, essa mensagem sobre Salomão, né? Aqui ele fala que Salomão foi muito amado por Deus, que não tinha ninguém como Salomão, que Deus entregou todo o reino de Israel para Salomão, porém Salomão se perdeu por causa das mulheres com as quais ele envolveu, que fez com que ele se voltasse para os deuses dela, né? E aqui Neemias está repreendendo o povo, dizendo: como assim vocês estão se casando com mulheres estrangeiras, sendo que foi isso que fez Salomão se perder. Verso 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Assim os purifiquei de todos os estrangeiros e designei os deveres dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Também reestabeleci o fornecimento da madeira e das primícias em tempos determinados. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então Neemias termina pedindo que o Senhor se lembre de todo o seu zelo e de como ele foi esse reformador que colocou muita coisa em ordem ali quando o povo voltou do exílio. Então eles voltaram do exílio da Babilônia, habitaram Jerusalém, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, e Neemias foi usado por Deus juntamente com Esdras para trazer ordem ali e colocar tudo em ordem, né, para esse tempo aí, para que depois viesse o Messias. Estou registrando aqui, Santa Inês do Maranhão, 22 de novembro. E aí nós vamos então para o último livro da Bíblia, né? Malaquias. Então vamos maratonar aí mais pelo menos um pouquinho, para que a gente possa concluir logo Malaquias, terminar o Antigo Testamento, e aí amanhã a gente começa o Novo Testamento, né? Já que amanhã eu vou estar em viagem, vou estar um pouco mais corrido, então eu vou deixar aí menos capítulos para amanhã, para que a gente possa amanhã começar o Novo Testamento. Malaquias significa meu mensageiro, provavelmente uma forma abreviada de um mensageiro do Senhor. Nada se sabe sobre Malaquias, com exceção do significado de seu nome. Essa mensagem final do Antigo Testamento contém a profecia sobre o ministério de João o Batista,
cujo cumprimento constituiu o começo do Novo Testamento. Malaquias primeiro desenvolve seu tema principal, que é a corrupção dos sacerdotes e os pecados do povo contra a família e a mesquinhez em relação a Deus. Depois continua com perguntas daqueles a quem se dirigiu e as declarações que provam as afirmações iniciais. Um método dialético de discussão que, mais tarde, se tornou bastante popular no judaísmo. Então, Malaquias utiliza-se desse método aí de fazer perguntas, no final, para fazer com que eles se questionem, a respeito daquilo que eles estavam praticando. Malaquias, então, capítulo 1. Um oráculo, a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis, o Senhor é engrandecido, ainda além dos termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando oferecereis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós. Como tal oferta da nossa mão aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis também, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre as nações. Malaquias capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovei a desobediência e espalharei... Não, verso 3... Eu vos reprovarei a descendência e repetindo o verso 3. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levados para fora.
Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vós, porém, vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente em carne e espírito são dele, e porque somente ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda perguntais, em que o enfadamos? Nisso que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus de justiça? O Deus de justiça. Aqui ele termina esse capítulo 2 fazendo essa pergunta, né? Em que o enfadamos? Nisso, quando vocês dizem assim, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Então, quando você diz que aquele que faz o mal está agradando a Deus, né, e que Deus está se agradando desses, você está enfadando o Senhor, né? Como se aí tivesse... Aqui é a graça barata, né? Quando a pessoa está fazendo mal e dizendo que é bom, né? E aí ele estava dizendo que isso enfada, isso cansa o Senhor. Capítulo 3, Malaquias. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me chegarei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos.
desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora, porém, nós consideramos bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então esse estava sendo o argumento deles, né? Aqueles que fazem o mal estão prosperando. De que adiantou, né, servir a Deus, eles estão dizendo aqui. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. O memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Eu os pouparei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outras vezes a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse versículo, verso 18 aqui de Malaquias 3, né? Malaquias 3,18, eu tinha adesivado ele num vidro de um carro que eu tive, que foi um carro que eu conto testemunho no meu livro, quando eu levei os caras para a igreja, né, que eu queria ganhar para Jesus. Terminou o culto, eu fui deixar os caras em casa, eles me assaltaram e levaram o meu carro. Os caras que eu levei para a igreja, eles me roubaram, levaram o meu carro. E depois Deus me abençoou. 3 dias depois, o carro foi encontrado, reformado, com um tanque cheio. Deus me restituiu aquele carro, porque eu não murmurei, porque eu confiei no Senhor, eu estava fazendo a obra de Deus, né? E eu falei, Deus, eu estava colocando esses caras no meu carro, porque eu queria salvar a vida deles. E aí Deus me honrou, eu conto esse testemunho ali, o carro me foi devolvido melhor do que antes, né? E aí eu adesivei no vidro de trás do carro esse versículo. Então vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Malaquias 3,18. A diferença não é que a gente não vai passar por problemas. Deus não evitou o carro de ser roubado, mas me restituiu o carro. Então, nós vamos sempre ver a diferença daqueles que servem a Deus. Malaquias capítulo 4. Último capítulo do Antigo Testamento. Aleluia! Glória a Deus. Último capítulo do Antigo Testamento. Malaquias 4. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Para vós, porém, repetindo, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Perdão.
Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui termina o Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, falando a respeito de como João Batista viria, né? Aqui é uma promessa sobre João Batista. Enviarei o profeta Elias. Então João Batista veio aí na unção do profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí ele fala sobre converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, uma promessa para a nova aliança. Então Malaquias termina com uma promessa para a nova aliança. E aí, depois aqui veio um período de aproximadamente 400 anos aí, né, que é considerado o período de silêncio profético, onde não houve profecia, onde não houveram profetas, né, nenhum livro foi escrito nesse período daqueles que são considerados do canon, né? Tem, por exemplo, o livro de Macabeus, que foi escrito nesse período, mas que é considerado um livro apócrifo, né? Então, daqueles que são considerados do canon, é completo aqui, né, nos 39 livros do Antigo Testamento, né? Em fevereiro, nós vamos ter um desafio de 22 dias, onde nós vamos estudar sobre a Bíblia, né? Por que a divisão da Bíblia, quais são os livros canônicos, quais são os livros apócrifos, né? Por que de tantas traduções, quais são as diferenças das traduções, né? O que é a Septuaginta, o que foi a Vulgata, né? Da onde que veio né, todas essas traduções diferentes, a versão siríaca, a versão peshita, que é essa aqui que a gente leu em 21 dias. Né? Então a gente vai entender um pouco mais a respeito da Bíblia, da sua composição, da sua história de um modo geral, em um desafio que nós vamos fazer de 22 dias, que vai acontecer depois dos 42 dias. Então terminamos aqui vamos terminar 142 dias, agora em dezembro, e aí depois nós vamos ter aí os 42 dias a partir do dia 1º de janeiro para ler a Bíblia inteira nos primeiros 42 dias do ano. E depois de terminar os 42 dias, nós entramos em 22 dias para estudar sobre a Bíblia, né? Aí vamos ver o máximo possível, aprender o máximo possível sobre a Bíblia, né? Sobre essa formação da Bíblia, sobre a história da Bíblia, sobre o máximo que a gente puder aprender aí sobre o livro que está sobre todo o livro. E vamos crescendo, amando a palavra, conhecendo mais da palavra. Então hoje terminamos o Antigo Testamento com seus 39 livros e amanhã nós vamos começar o Novo Testamento. Mateus nós começamos a partir de amanhã. Então depois desse silêncio que aconteceu de aí cerca de 400 anos, aí começa o Novo Testamento, em nome de Jesus. É isso aí. Então hoje eu vou estar embarcando de madrugada, depois de pregar hoje à noite aqui, vou estar viajando de madrugada para ir para o Rio de Janeiro. Amanhã no nosso horário eu vou estar viajando, não vou conseguir entrar no horário, mas vou entrar à tarde, provavelmente no final da tarde, lá pelas 4h42 da tarde, nós vamos entrar aí, eu acredito que 4h42 eu consiga, para a gente começar então o livro de Mateus e chegar no Novo Testamento. Graças a Deus. Amanhã no Rio de Janeiro, lá estarei lá no Seminário Jeová Jireh e vou no intervalo da tarde conseguir entrar para a gente poder ler e começar o Novo Testamento. Glória a Deus. Deus abençoe você, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira e até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.